Vou começar pela Denise. Que a Denise ela faz uma pergunta que assim, como é que são distribuídos os recursos, como é que é pensada a questão da distribuição dos recursos. Olha só, quando nós chegamos lá em Brasília em 2000, eu cheguei em 2005, mas o pessoal foi antes, e começou a montar o SUS, essa coisa dos recursos na assistência social, ainda que... Vocês já ouviram falar, vou abrir um parênteses aqui para ficar mais fácil vocês entenderem o que eu estou falando. Vocês já ouviram falar numa coisa chamada LBA? Vocês são muito jovens, mas vocês já devem ter ouvido falar num negócio chamado LBA. Era a antiga Legião Brasileira de Assistência. A LBA, e quem não ouviu falar, talvez o pessoal do primeiro, mas depois vai estudar isso, porque está no seu curso também. No segundo? Pois é, está no seu curso, está lá no livro da Marilda, inclusive. Exatamente. Tem que ler lá na Yamamoto, lá naquele povo todinho. A LBA, Legião Brasileira de Assistência, era o grande órgão gestor federal da assistência social nesse país, instituído na década de 30, na época do Getúlio Vargas, para operar basicamente a assistência de modo subvencional. O que é modo subvencional? O Estado brasileiro ele nunca se preocupou em operar os serviços sociais de assistência social diretamente, mas ele sempre fortaleceu muito essas entidades e essas organizações que prestam essas atenções para a população, repassando recursos, não só para elas operarem o serviço, mas para elas se manterem também, né? O modo de subvenção e tal. Com uma legislação muito frágil, com uma regulação muito frágil, com um controle muito frágil. Então, o modelo LBA, além de ser um modelo centralizado no governo federal, era um modelo que reproduzia nos estados e nos municípios, e a LBA tinha uma capitalidade enorme, né? Nos estados e nos municípios, era um modelo que reproduzia o assistencialismo de Estado, né? Nos estados e nos municípios. Com a extinção da LBA, e aí, período mais recente, aí vocês devem estar mais fresquinho nas memórias de vocês devem lembrar quando foi todo aquele escândalo da corrupção na LBA, que a dona Rosane, lembra disso? A dona Rosane Collor chorou, que ela era presidente, né, da LBA, que aliás isso também é uma outra coisa do modelo, né, o primeiro damismo, porque quando Getúlio Vargas montou a LBA, a primeira presidente da LBA era a dona Darcy Vargas, que era a mulher dele. De lá para cá, ficou essa história de que quem tem que tomar conta da assistência é a mulher dos homens lá, né? Então, mulher presidente da LBA, para cuidar dos pobres, dos coitadinhos, naquela coisa assistencialista, clientelista e tal. Bom, então, a dona Rosane Collor foi a última, né, presidente da LBA, depois que descobriram aquela corrupção, tal, não sei o quê, e a LBA foi extinta. Só que no final da LBA, no lugar da LBA, colocaram uma coisa que não era aquilo que estava previsto na Constituição, mas que mudava um pouco a lógica de gestão da assistência, da área social do governo, de alguma forma, enfraquecendo tudo que estava na legislação, né? E no lugar da LBA foi colocada uma grande estratégia que veio se chamar Comunidade Solidária. Vocês já ouviram falar nisso? Pois é, então, a primeira-dama do país naquele momento, né, foi a grande mentora dessa estratégia na área social, o chamado Comunidade Solidária, né, a dona Ruth Cardoso, e que no lugar da LBA então entrou a Comunidade Solidária, mas ainda na lógica de desresponsabilização do Estado pela prestação de serviços sociais neste campo. Por quê? Porque o grande apelo da Comunidade Solidária era para que a população organizada passasse a prover, a dar conta das provisões no campo social. Então você teve um apelo muito forte ao trabalho voluntário, tudo era trabalho voluntário, né? Tudo era trabalho voluntário. Inclusive tem a ver com o que o Pierre coloca aqui, que eu vou falar depois. Então veja, mesmo tendo uma legislação, a legislação não foi cumprida. Ela só começa a ser cumprida agora com o SUAS. E aí o que acontece? Não tem mais LBA, não tem mais Comunidade Solidária. O que nós temos agora? Nós temos agora uma política pública que tem todos os estatutos de uma política pública. E uma coisa que política pública tem que ter é recurso e critério de partilha de recurso
critérios republicanos, transparentes e que tenham um elemento de equalização, né, para a distribuição desses recursos de acordo com os tipos de necessidade. Isso já acontece na saúde, isso já acontece na educação e na assistência começou a acontecer com o SUS. Existe uma instância, por isso que eu falei, isso é coisa para um curso, mas eu vou tentar resumir. Existe uma instância intergestora que reúne representação dos gestores nas 3 esferas, chamada CIT. O que é a CIT? A sigla significa Comissão Intergestores Tripartite.